É E isso. agora, deixa eu já falou do balão, de que ele emagrece, mas vamos voltar um pouquinho. O que Tá, que vamos é lá. o balão? O Quais que que é são o os balão? tipos? Como Uhum, funciona? Explica tá. para quem não conhece nada sobre o Uhum. assunto, né. Então, impressionantemente, muita gente não sabe o que que é o balão, né, Não como sabe. Eu não a sabia. gente estava conversando, e assim, o balão então ele é um dispositivo de silicone, Uhum, né, ele é um balão, efetivamente um balão. Então ele vem fechadinho, ele vem, vazio, né, uhum, murcho, e esse balão a gente consegue preencher ele, né, na maioria das vezes, e é como eu trabalho, é com líquido, soro fisiológico e um corante. uhum, Esse balão ele vai ocupar um espaço dentro do estômago do paciente. Então, a gente vai falar depois, mas ele é feito por endoscopia, ele é inserido no estômago instalado por endoscopia, ali a gente enche ele lá dentro e ele vai ter uma função ali, uhum. né? O balão é isso. Então, é um dispositivo de silicone que vai ficar dentro do estômago do paciente por um determinado tempo, já que a gente já planeja isso, né? Uhum. E depois ele é retirado por endoscopia também. Tá. E quais são os tipos de balão? Então, os tipos de balão, eles se dividem, né, pela duração deles, pelo material, pelo que a gente preenche o balão, né, e basicamente são essas subdivisões, assim, mas então a gente tem balões hoje de 6 meses e de 12 meses de permanência, né. Uhum, Hã, e isso depende muito de cada caso, a gente precisa individualizar sempre, né, o uhum, tempo de tratamento, isso tudo é planejado aí nessas avaliações aí antes do procedimento. Então, então, balões de acordo com a duração, de 6 e de 12 meses. A gente tem também balões que eles podem ser preenchidos com gás, né, com ar, ou balões preenchidos com líquido. uhum, Então, que é a maioria dos balões hoje no mercado, né? E a gente tem o balão que ele é ajustável e o balão não ajustável. Também uhum, tem essa outra subdivisão, assim, né? O balão ajustável, ele tende a dar mais conforto para o paciente, porque a gente hum, consegue já inserir ele com um volume um pouco menor, né? Então entendi. o paciente já começa com aquela perda de peso dos primeiros meses, e aí quando a gente vê que começa a estagnar aquela perda de peso, é possível fazer uma nova endoscopia e reajustar o volume do balão. Então a gente Uhum. coloca mais volume e ela continua, né? O paciente continua perdendo peso. Falo ela porque mais de 90% dos meus pacientes são mulheres hoje, Mulheres. né? Mas assim, o paciente então vai continuar com aquela perda efetiva de tempo durante todo de peso, né? Durante todo o tempo de tratamento. O balão não ajustável, ele tem a mesma efetividade, né, praticamente, mas ele não vai ter essa opção da gente mudar o volume dele. A gente vai colocar, ele vai permanecer durante todo o Sempre tempo de igual. tratamento daquele jeito, né. Uhum, Então isso também depende, assim, o quanto a gente vai botar de volume, né. Depende de quanto a gente quer perder de peso, de quanto o paciente tenha uma tolerância, algum desconforto que possa existir, uhum. porque em virtude do volume que a gente coloca no balão, depende até da altura da paciente, né, então do biotipo, então essas coisas têm que ser avaliadas É tudo nesse personalizado é ali. tudo personalizado, tudo Hum, individualizado, né, hum, para aquele caso, né. entendi. Nossa. E como que ele qual assim, que eu imagino, né, bota o balão lá dentro e aí tu então nesse ajustável tu consegue modular ali de acordo com a pessoa. Isso, Tá. exatamente, né. Mas e como que ele age pra emagrecer, né? Eu não consigo En nem imaginar. Então, o balão, Carol, ele é muito efetivo, assim, ele é quase um milagre, assim, né, da tecnologia, assim, Uhum, na medicina, na perda de peso. E eu não falo isso, tá? Eu não tô puxando a sardinha pro meu assado. Eu falo do balão porque foi algo que eu escolhi, porque eu vejo que tem essa uhum. efetividade, né? Então eu falo bem porque, né? Não é então porque eu trabalho que eu falo bem. Não, eu trabalho com isso porque eu. Já escolheu por isso. Uhum. Exatamente, por isso, né? Porque eu vejo o resultado. Aham. Mas como é que o balão age, então, né? O balão age basicamente através de duas coisas, né? Então, ele vai ocupar aquele espaço ali, então ele vai causar uma restrição do espaço, né? Uhum. Da câmara gástrica, do estômago mesmo, e ele vai também aumentar a saciedade do paciente, tá? Então, eu Hum. acho que esse talvez seja o principal aí meio de ação, né, do balão. Então, através dessa. Sim, pode ir. Se quiser atender, não tem problema. Não, acho que depois eu ligo pra ela, não deve ser nada urgente.
Então, através da restrição do espaço, então o paciente já vai comer menos. Então, a gente tem um dispositivo cheio, um corpo estranho, Uhum. ocupando o espaço dentro do estômago. Então, isso por si já diminui a, a possibilidade de o paciente comer como comeria, né? Por causa desse espaço parcial aí que o balão está ocupando dentro do estômago. Uhum. E outro fato interessante aí do mecanismo de ação do balão é que ele acaba mexendo aí num hormônio muito importante que é a grelina. A grelina é o hormônio da fome, né? Ele é secretado pelo fundo gástrico, que é o lugar onde vai ficar o balão. Então, Uhum. o balão fica no fundo gástrico. Quando o estômago está vazio, o que acontece? O estômago produz grelina. Então, é isso que causa fome, né? Então, como o estômago não vai ficar vazio, a grelina, que é o hormônio da fome, não vai ser produzido como era antes. Né? Nossa, que Então, interessante. isso não vai dar fome no paciente. Então, ele não tem espaço, né? Então, ele nem conseguiria comer, por mais que tivesse fome, tudo que comia antes, e ainda não sente fome. Tem a saciedade, né? Permanente, assim. Nossa. Né? Então, E nenhum momento sente fome quando tá com balão. não, sente fome, mas muito menos do que antes, né? Uhum. Vamos colocar assim, porque existe, assim, com o passar dos meses ali, uma certa adaptação aí de toda a fisiologia ali para se adaptar a isso, né? Sim. Tanto é que daí a gente tem até uma estagnação ali da perda de peso, né? Por isso que a gente precisa também trabalhar toda a questão da mentalidade, a gente vai falar sobre isso depois, acredito. Uhum. Mas são coisas que também são Influencia. muito importantes aí na conjunção, né, de todo o tratamento. E não tem o risco do corpo rejeitar? Como que funciona nessa parte? Então, existe né, impreterivelmente, assim, vai acontecer uma tentativa do organismo, né, do paciente de, de não ficar com aquilo que é um corpo estranho, né? Então, Sim. o corpo tenta expulsar, não é expulsar, mas ele tenta. Ele vê que aquilo não faz parte, né? Uhum. Tá num ambiente que não deveria estar ali. Então, esse, inclusive, é um dos motivos que o paciente sente náusea, Uhum. pode ter vômito, né? Pode ter um pouquinho de dor, sensação de estufamento nos primeiros dias, né? Que Entendi. é essa fase de adaptação com o balão. É, mas assim, depois, passada essa fase de adaptação, o paciente já não tem nem mais a percepção de que o balão tá ali, né? É vida normal, com exceção de que não tem fome como tinha antes e não come como comia antes, né? Essa é a Uhum. diferença. E qual que é a diferença do gástrico pro intragástrico dos Na balões? verdade, é o nome. Ah, Os é dois a mesma são. coisa? Acho que. Eu gosto mais de falar intragástrico, mas Ah, tá. como é uma palavra maior, às vezes fica difícil de falar, a gente fala balão gástrico, mas é a mesma Ah, coisa, tá, então tá? é o mesmo É o mesmo balão. balão, é o Ah, mesmo tá, eu balão. achei que tinham balões Não, diferentes não, é o também. mesmo balão. Entendi. Muda o nome daí. O procedimento é tudo Tudo, igual? tudo igual. Tudo Entendi. igual.